Olá, meus irmãos, graça e paz, uma semana poderosa, abençoada, cheia da graça e da presença do Senhor. Nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos permite em estarmos juntos, podermos juntos compartilhar daquilo a qual o Senhor tem feito, daquilo a qual o Senhor tem ministrado. Então, que nessa manhã possamos mais uma vez olhar para as Escrituras e buscar nela, tirar delas ensinações práticas, questões da parte de Deus para as nossas vidas. Podemos ler um texto e cada um entender algo da parte do Senhor, daquilo que Deus está agindo, porque o texto é o mesmo, a interpretação é a mesma, mas sabemos que muitas vezes a aplicação ela vai se dar em áreas diferentes, porque em cada um Deus trabalha. Temos aí então já compartilhado Josué e hoje nós estamos no capítulo 19. O capítulo 19 ele traz a ideia da missão cumprida, porque Josué aqui cumpre a missão, aquilo a qual Deus colocou sobre as suas mãos, aquilo que Deus deu sobre ele para que ele pudesse agir depois da morte de Moisés. Nós percebemos, né, que ele passa ali um tempo difícil. Se nós ali pensarmos lá no capítulo 1, onde ele fala que depois da morte de Moisés, né, Josué assume, Josué é o sucessor. Então, num tempo difícil, num tempo complicado, ainda numa transição, Josué agora tem que assumir, né, as portas para entrar em Canaã, as portas de tudo. Quando tudo seria concluído, as coisas mudam. E Josué assume essa missão, e Josué assume todo esse processo. E se nós olharmos Josué, muitas vezes vai sentir isso, mas lá no capítulo 1 o Senhor vai dizer, olha, ser tão forte, ser corajoso, eis que estou com você, eu serei contigo, eu te fortaleço. E Deus cumpre isso. Então nós começamos a aprender quando nós chegamos nesse capítulo 19, que Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre aquilo que Ele fala aos teus servos. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Quando nós chegamos aqui no versículo 49, capítulo 19, versículo 49, diz assim, quando terminara de dividir a terra em territórios delimitados. Então, a missão de Josué era fazer com que o povo entrasse na terra, conquistasse a terra e agora dividisse as terras. Cada um com as suas porções, cada um de acordo com o que Deus foi direcionando. Não era uma escolha, não era aquele momento de algum não, era o Senhor que estava direcionando e o povo precisava entender isso, o povo precisava colocar isso. Então, Josué ele coloca isso muito bem. Josué trabalha todas essas questões e o que nós precisamos entender e pensar é que Deus tem uma missão para as nossas vidas. Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem uma missão para a minha vida, para nós como família, como casa, como pai, mãe, avó, como filho. O Senhor tem uma missão. Como igreja, o Senhor tem uma missão. Só que quando Ele nos dá a missão, Ele fala, vai lá, faça, se vira. Não, Ele é conosco. A própria Bíblia vai dizer que Ele, o próprio Deus diz que eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo para agir, para mover, para cumprir. O poder do Espírito Santo que está nas nossas vidas não é para fazer aquilo que nós queremos, não é para fazer aquilo que nós desejamos, não é simplesmente para realizar os nossos sonhos, mas é para cumprir os planos e os propósitos de Deus. E quando nós cumprimos os planos de Deus, como nós cumprimos os propósitos de Deus, a alegria que invade nosso coração é algo realmente sensacional. Então, nós terminamos esse capítulo, Josué dizendo, né, que ele terminam ali a sua missão, termina de dividir as terras. Os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. O líder Josué agora fica ali, e aí é importante o versículo 50. Como? Como tudo isso aconteceu? Não foi pela força, diz como o Senhor tinha ordenado. Aí deram-lhe cidade, né? Josué ainda fica no meio. Josué poderia ter como líder em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele poderia ali, mas não, ele quer ficar no meio do seu povo, no meio da sua tribo, no meio da onde Deus. Então ele continua dizendo, né, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Ele percebe que mesmo Josué como líder, ele não pega uma cidade pronta. Ele não vira para as pessoas, vão lá e façam para mim. Não, ele também está junto, porque diz que ele reconstruiu. Ele e o seu povo, ele também, mesmo depois de tudo que ele passou, ele põe a mão na massa
reconstrói, depois de ser reconstruído, ele também ali, aí sim, ele se estabelece. Então, meus irmãos, precisamos pensar que quando Deus tem uma missão, quando Deus tem um propósito para nós, e Ele garante que estará conosco, não quer dizer que vai ser fácil. Não, fácil, né? Não quer dizer que as coisas vão, que nós não teremos problema, que nós não teremos dificuldade. Teremos sim, teremos problemas, teremos muitas questões, passaremos por aflições, passaremos por situações, mas o que a gente tem que pensar é que o Senhor está conosco e aquilo que o Senhor ordenou vai se cumprir. Se nós não tivermos a esperança e a convicção, a certeza de que Deus está conosco, nós vamos desistir no meio do caminho. Nós vamos entender que aquela missão não é para nós. Agora, quando eu entendo que o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai, está conosco, qual missão nós não podemos cumprir? Qual missão? Então vai muito da minha visão de Deus. Josué tinha uma visão, que aquilo que o Senhor deu para ele, lá no capítulo 1, era verdade, era real, era realmente o Deus Todo-Poderoso agindo. Então ele assumiu a sua missão e continuou. Que nós possamos, da mesma forma, crer que Deus está conosco, crer que aquele que diz que não vos deixarei, estarei sempre convosco, que Ele está conosco para nos auxiliar, para nos ajudar a cumprir a missão. Deus abençoe a todos, um excelente dia em nome de Jesus.